Fala pessoal, tudo bem com vocês? Projeto Som da Palavra, Júnior Lima Borges por aqui para mais um podcast Som da Palavra. Um lugar que o Senhor tem abençoado essa mesa, onde nós temos batido um papo, conversado bastante e dando testemunho daquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Então eu quero te convidar a você ficar aí conosco. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Você fazendo isso, você vai estar dizendo para o YouTube que esse assunto, que esse canal é relevante. Então compartilhe aí com o seu primo, com o seu colega. E sem demora, vamos para o nosso bate-papo de hoje? Bora! Hélio Fabiano, Fala aí. prazer te receber aqui, meu irmão. Obrigado por você estar aqui, pela sua presença. Que bom que você está aqui conosco hoje, né? Amém. Fico grato, né? Obrigado aí pelo convite. Me sinto honrado. Peço você também que possa estar aí entrando no canal, se inscrevendo no canal do Júnior. Isso é um trabalho que a gente sabe que não é fácil, porque levar a palavra de Deus hoje, cada dia está ficando mais difícil, mas eu creio que Deus tem colocado algo no teu coração que vai edificar muitas famílias e muitas pessoas aí fora que precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém. E como eu costumo começar aqui a nossa conversa, queria saber de você, como foi a sua vinda para Jesus? Então, é muito grande o testemunho, então vou resumir no máximo que puder aqui, né? Então, eu devo ter no máximo uns 23 ou 24 anos convertido. Eu vim de uma família católica, espírita. Eu fui o primeiro a me converter da família. Sabe aquela ovelha negra da família? Então, eu fui a ovelha negra da família. Eu fui o primeiro a me converter. Eu me lembro que o pastor Roberto, né? Pastor Roberto da Fátima. Grande abraço. Isso aí, um abraço, pastor da Fátima, pastor Roberto. Ele estava pregando no culto de domingo, onde todo domingo eu ia para o culto da Moio, Paulo Moio. E o meu primo Clésio me chamou para ir no culto da Ebenezer. E naquele dia eu fui no culto. Para falar a verdade, eu fui para o Tamoio e chegou no Tamoio, algo tocou no meu coração. Márcia era desviada, né? Na casa do Senhor. A gente estava namorando. E eu falei, Márcia, eu não quero ficar aqui não quero ir para a igreja. Quero ir lá na igreja onde meu primo Clésio me convidou. E naquele dia, eu fui ali, o pastor estava pregando, a palavra foi toda para mim, a palavra entrou no meu coração, e ele fez o apelo. Quando ele estava terminando de fazer o apelo, eu já estava lá na frente. Foi aquele dia, um domingo que, não me esqueço, a palavra foi toda para mim. Foi um impacto, não foi? Ele estava pregando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, entendeu? Na fornalha, e aquele dia, naquela época eu estava passando um momento muito difícil. Entendi. E quando eu olhei para o meu lado, quem estava comigo era a Márcia, voltando para o Senhor no mesmo tempo. Então Deus pegou nós dois naquele dia ali e transformou a nossa vida. Que legal. De lá para cá, eu nunca me desviei, graças a Deus, sempre na presença de Deus. E com isso, eu consegui ganhar minha família, né, cara? Conforme eu falei, eu fui a ovelha negra da família, né, Ju? Então, no meu batismo eu não tive presença da minha mãe, não tive presença do meu pai, não tive presença do meu irmão. No encontro com Deus, eu também não tive carta da minha mãe, não tive carta do meu irmão, não tive carta de ninguém. Eu não tinha o apoio da família. Posso ter uma ideia do dia que eu me converti, cheguei em casa e falei para a minha família, que no caso era minha mãe, meu pai e meu irmão. Eu falei assim, aceitei Jesus hoje. E minha mãe chegou para mim e falou assim, meu filho, então a partir de hoje, você não faz parte mais da nossa família. Eita! Olha como é que as coisas E se você acha que você nunca ouviu, né? Não, nossa. Então, meu irmão também. E meu irmão chegou na porta, começou a gritar: isso é guerra santa, isso é guerra santa. Olha a loucura, meu irmão, olha a loucura.
E eu novo convertido, né? Então você fica naquela, pô, o que está acontecendo? Pô, eu fiz um ato de receber o Senhor no meu coração e pelo contrário, eu esperava, né? Pô, meu filho, que bom! Parabéns pela sua decisão. Até porque você sabe que eu venho de um histórico de vida totalmente destruída, né, cara? Usuário de maconha, cocaína, mais de 13 anos eu passei usando essas coisas. E minha namorada, que no caso era Márcia, né? Já estava casado, ela não sabia que eu usava. Então, eu sempre nesse caminho torto, né? Caminho de droga, cocaína, maconha. E falei, agora que eu larguei tudo, aceitei Jesus, a minha família está me colocando para fora. Um negócio que era para ser festa, Verdade. deu um início de uma guerra espiritual, na verdade. Eu não sei se isso aconteceu com você. Você e sua família era cristã? Não. Também teve a prova? A minha mãe que começou me levando, na época que os meus pais se separaram, né? Aquela coisa toda de pai se separando com mãe, e para onde que eu vou, o que eu vou fazer? Eu era adolescente, entrando na adolescência, tinha 11 para 12 anos. Caramba. 11 para 12 anos e eu sempre fui acusado, né, de fazer parte da separação. Que isso? E ali fui para a igreja, onde o bispo Rosimar, pastor Rosimar na época, e ele tinha um outro pastor, esqueci o nome dele, me fez um apelo e eu sem saber fui lá na frente, sem saber. Com 11 anos? 11 anos, de 11 para 12 anos de idade, sem saber. E de lá para cá nunca mais larguei Jesus. Então você vai ver como é que é a nossa história. Porque tem gente que acha que o evangelho, você aceitou Jesus, está tudo bem. Você vê, pare de sofrer. Pare de sofrer. Que não é, né? A verdade não é essa. E ali, assim, eu louvo muito a Deus pela Ebenezer, pelo que... Sim, mas pelo aprendizado que eu tive naquele lugar. Sim. Porque eu chegava ali e falava com os líderes, né? Líder de célula, pastora Débora, João, Rafael. Eu era mais com o Rafael, e Rafael era meu líder na época ali da escola de líder, né? Então eu sempre falava, calma, você é assim mesmo, você se converteu, a família é assim mesmo, Jesus está trabalhando. E aí eu comecei a desenvolver, né? Aprender, né? E ali eu tive muito aprendizado. Os líderes, eu não tenho o que reclamar, irmão. Não tenho o que reclamar. Eu tive uma formação boa. Maravilha. A gente tinha escola dominical, tinha escola de líder. Agora, tudo é no querer nosso, né? Exatamente. O nosso querer. Então, assim, minha conversão foi essa. Eu aceitei Jesus, acho que eu estava com uns 20 anos, se não me engano. Eu não lembro, eu sou muito ruim de data. Mas acho que estava com uns 20 anos, 19 para 20. E eu, conforme eu falei, eu passei por todo o processo sem a minha família, mas eu nunca abri mão da minha família. Nunca abri mão da minha família. Com tudo que aconteceu, Deus me preparou. Sim. Porque Deus, Ele prepara a gente. Exatamente. Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um chamado na nossa vida. E o chamado de Deus não é um chamado do homem, é um chamado de Deus. É específico. Não tem essa, não tem essa. Você tem rodeio. É isso. Isso aí. Você pode tentar fugir, correr, mas não adianta que Ele vai colocar você naquele caminho que Ele já determinou. Então ali eu ia para a igreja, né, com Márcia, nos cultos de domingo, eu já tinha Lucas, né, meu filho, e a gente sentava na cadeira e eu falava assim, Márcia, vou deixar 3 lugares aqui do lado da minha cadeira, que era para minha mãe, para o meu pai e para o meu irmão. Me lembro como hoje, cara. Esses 3 lugares é deles. Aí Márcia aí olhava a minha cara e ria, né? Falava, você é maluco, cara, sua família botou você para fora, todo mundo contra você, e você está achando que sua família vai se converter? Eu falei, não, minha família vai. Às vezes chegava o pessoal na igreja, ia sentar falando, você está ocupado. Diante de Deus, eu estou te falando. Meu Deus. Algo muito profético, irmão, muito profético. Eu comecei a colocar um propósito. É isso. Propósito com Deus. Você não tem noção do que eu passei, irmão. Você não tem noção do que eu passei para ganhar minha família. Você não tem noção, meu irmão. Deus ele me preparou no fogo. Deus me preparou no fogo. Você estava na forja, né? Irmão, pensa numa coisa. Eu coloquei um propósito com Deus de orar pela minha família. Primeira conversão que ia acontecer era da minha mãe.
Depois a conversão do meu pai e terceira a conversão do meu irmão, que era um pouco mais resistente. Isso você colocou diante de Deus. Diante de Deus. Deus, essa é a minha vontade, essa é a minha oração. Sabe como é que eu orava, João? Senhor, a minha oferta para o Senhor, eu vou ofertar 3 vidas para o Senhor. A minha mãe, o meu pai e o meu irmão. Esses 3, Senhor, eles vão ser salvos. A minha oração é para eles. E eu chegava na casa da minha mãe, tinha um monte de imagem. Meu pai era, não vou falar pai de santo, mas meu pai recebia santo. Sim. Meu pai recebia santo, meu pai veio de uma família muito religiosa, né? Então, eu chegava lá, pegava aqueles altares que tinha, e não respeitando a religião de todo mundo, né? Mas eu falava, minha mãe, meu pai e minha família vai conhecer o Deus verdadeiro. Eles vão conhecer o Deus possível. E eu comecei a comprar a Bíblia. E eu me lembro uma vez que eu estava no culto de... Era quinta-feira ou era quarta ali? Era quarta. Não era? Sexta, né? Sexta-feira. Era culto de libertação, isso aí. Sexta-feira, culto de libertação. Eu estava no culto e Deus falou assim comigo: sai daqui agora e vai para a tua casa, que a tua mãe está querendo se matar. Eita. Eu falei, o quê? Eu falei, Márcia, vamos embora. Márcia, o culto, está tendo culto. Vamos sair agora, vamos para o morro. Peguei Márcia e Lucas, aí me deu um Salmo 91, na hora que eu estava saindo. Aí fui para o morro. Aí fiz a volta no rodinho, falei, Márcia, fica com o Lucas aqui fora que eu vou entrar. Está acontecendo alguma coisa lá dentro. Meu irmão, comecei a orar. Isso você tinha quanto tempo de conversão, de convertido? É o que eu estou falando, foi muito rápido. Foi no início, assim. Foi, sabe aquela sede? Entendi. Aquela que você, irmão, você prega para poste, né? Eu falei, não, irmão, isso. Aí eu falei, não, eu vou lá em cima agora. E cheguei lá, falei, mãe, eu vim aqui. E ela falou assim, meu filho, eu não estou bem. Hoje eu estava cozinhando na casa da sua tia. Quando eu me peguei, eu estava com a minha cabeça perto da panela de pressão ligada. Não sei o que houve, estava com a canela aí que queimar meu rosto todo. E eu falei assim, não, a gente vai orar. Meu irmão, comecei a orar. Daqui a pouquinho, minha mãe cai. A barriga da minha mãe começa a crescer assim, meu irmão. Um demônio dentro da barriga dela crescia assim, ela com muito branco. Eu falei, que isso, cara? Para você tudo novo. Gente, nunca vi isso na minha vida. Ninguém nunca me falou disso. Pensa que isso. E aquele arrepio, que você sabe que o Espírito Santo está capacitando e ao mesmo tempo o inimigo vindo contra você. É uma mistura de medo isso, né, com coragem. É isso aí, Deus te forjando eu na fornalha. Aí nisso, daqui a pouquinho minha mãe foi, caiu, meu pai foi, ficou olhando para mim, daqui a pouco meu irmão lá dentro do quarto, irmão. Começa batendo o guarda-roupa, o demônio está aqui dentro do quarto. Que isso, gente? Aí eu fui no meu irmão, comecei a ministrar meu irmão, enfim, irmão, juntei os 3, ali, orei, parece que aquele dia foi a libertação na casa. Logo em seguida minha mãe se converteu, minha mãe foi a primeira. Depois veio meu pai aos poucos. O pai foi mais difícil, né? Até no leito foi muito difícil, porque havia uma luta ali entre luz e treva, mas a gente conseguiu vencer. Foi tremendo o tempo do meu pai. E meu irmão, Deus permitiu que acontecesse uma coisa na vida dele, familiar, para que ele viesse reconhecer através de um folheto que deixaram na caixa do correio dele. Aquilo que há muito tempo eu falava, ele não dava ouvido. Um dia alguém, nesse momento, ele leu aquele folheto e aquele folheto mudou a vida dele. Olha isso. Olha como é que é, né? Olha o poder da palavra. Assim, interessante, sabe? Porque é lindo, né? Porque quando a gente fala assim de Jesus, fala do Evangelho, a gente não está falando de religião. Primeiro ponto, não é religião. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente viver aquilo que ele vem nos oferecer. Quando a gente olha as Escrituras, né, todos que acompanharam Jesus tinham seus momentos assim, de luta, momentos assim, de conflito, mas é porque é uma criação que ele fez com algo que ele colocou dentro. Isso. O que ele colocou dentro é divino.
porque é o sopro do próprio Deus, é algo dele. E por causa de tantas coisas que a gente tem no mundo, a nossa carne ela quer fazer tudo oposto. Que aí entra o eu, que a gente fala é o eu. Então quando a gente fala, aceita Jesus, vem para Jesus, não é para seguir religião, é para a gente seguir aquilo que ele ensinou e deixou registrado no livro chamado Bíblia. Então, quando a gente vem para Jesus, ele oferece paz que o mundo não dá. Mas tem a dificuldade? Tem. A Bíblia não diz em momento algum que você vai se livrar de todos os problemas. Pelo contrário, você vai arrumar mais problema. Isso aí. Porém, não é como começa, é como termina. Como termina que vai, você vai assim, valeu a pena. Né? Ou seja, a gente não vai ter ausência de guerra, a gente vai ter paz na guerra. Em meio à guerra a gente tem paz. Tem paz. Então é você saber que você está ali, mas tem alguém com você. Sim. Né? Porque tudo que a gente passa, depois que a gente aceita Jesus, a gente sabe que a gente não vai sair perdedor daquela situação. Não. É certeza. Por quê? Porque fé é certeza. Né? Porque a gente não viu. Esperança é algo que você espera que vai acontecer. Não. A fé é certeza. Então, tudo que a gente passa, a gente tem certeza. Essa questão dos meus pais, eu tinha certeza que minha família ia se converter, irmão. Isso é fé. Certeza. Falar, minha família. Sabe por quê? A palavra que era ministrada para mim, eu não pegava aquela palavra e eu colocava no bolso simplesmente, eu colocava em prática. Colocava no coração, que é a boa terra. Hoje em dia é muito difícil. Posso até estar julgando, mas hoje em dia, as pessoas estão indo para a igreja hoje para ouvir a palavra. Eles são incapazes de pegar a palavra e estudar a palavra. Rapaz, examinar as escrituras que Paulo fala. Então as pessoas hoje, parece que você está indo num fast food. Como é que é? Fast food. Chega lá, você quer comer e acabou. Comida pronta, rápida, na hora. E não quer ter um trabalho. Hoje de examinar, de ler. Como que foi isso? Engraçado que um tempo atrás eu estava ouvindo um pastor falando, que ele fez uma pergunta assim: eu fui ao culto hoje. Você orou? Eu participei. Você louvou? Cantou com alegria? Eu participei. Você leu a Bíblia? Não. Então você não foi ao culto. Você foi assistir algo que não é culto. Você foi à igreja, você não cultuou. Porque quando você vai para um lugar que você não tem, você foi ao teatro, isso aí, você foi assistir. Agora sim, quando você ora, você lê e você busca, seja com canções, com hino, você está prestando. Paulo fala, o seu culto racional. Você tem que oferecer algo para Deus. O que? Senhor, eu estou te oferecendo aqui, eu vim cantar, louvor, né, que é elogiar. Não é só cantar, é louvar, é dizer para ele o que você está sentindo naquele momento. Isso aí. Se você não fez isso, desculpa, você não está cultuando. Você está indo à igreja. Né? Que é diferente. Exatamente. Então, hoje, eu vejo essa grande dificuldade. Não sei se eu estou falando daquilo que eu estou vendo, aonde eu estou, mas eu acredito que os ensinamentos hoje também tem que... Eu acho que tem que deixar o membro ele buscar. Tem que ser um incentivo. Tem que ser um incentivo. Sabe por quê, Júnior? O que acontece? Hoje a pessoa vai para a igreja, a maioria não leva a Bíblia, porque já tem um telão lá com a Bíblia, nada contra, no celular, nada contra. Sim, a tecnologia está aí justamente, mas só que a gente não pode perder o foco. Não pode. A gente não está assim discriminando, falando mal. Isso aí não. Porque a tecnologia vem para isso. Exatamente, cada um tem o seu momento de buscar sóis, mas de uma forma generalizada. Né? Lógico que cada um tem o seu momento. Com certeza você que está vendo, você que está ouvindo, com certeza de repente você vai, eu discordo porque eu oro. Poxa, que bom que você possa passar isso para outra pessoa, incentivar outra pessoa a ler, a orar, a louvar. Né? Se você for para hoje para ver, nas igrejas hoje você não ouve mais os testemunhos de pessoas que têm experiência com Deus. Sabe por quê? Ela ouve do pastor. Se ela vai criar uma porta de emprego, ela vai pedir um pastor para orar. Se alguém na família precisa se converter, ela vai pedir para que o pastor ore para que aquela pessoa se converta, ou que o pastor vá na casa dela pregar. Ela não quer ter
o trabalho, não é o trabalho, é a experiência de estar buscando em Deus esses meios para você crescer espiritualmente. Vive com base no testemunho de outros e não tem o seu próprio. É igual o filho de crente. Não é ou não é? Porque você hoje, eu falo isso muito com meus filhos. Falo com eles, olha só, não é porque vocês são filhos de crente que vocês são crentes, não. Vocês têm que ter experiência de vocês. Sim, porque senão você nunca vai conhecer Deus. Júnior, se a pessoa não tiver uma experiência com Deus, ela nunca vai saber quem é Deus. Sim. Não vai saber. E tem gente que só tem experiência com Deus através do culto da igreja. E não pode. Isso quando tem também. E quando tem. Não julgando a cristão ninguém, por favor. Então eu hoje vejo que, desculpa até estar falando isso, mas a coisa está muito rasa. Sim. Igual a passagem de Ezequiel. Isso. Lembrar, águas que dão nos tornozelos. Não, vambora, com mais fundo. Isso aí. Joelho, vambora, no lombo. Quando chegar até o momento que você não tiver mais controle sobre a sua vida, que o Espírito Santo vai ter. Exatamente. É esse. Então hoje eu vejo isso. Eu falo com meus filhos e falo, olha, vocês precisam ter experiência com Deus. Meu filho é levita. Uau, ele é levita. Se você ver ele hoje louvando, você fala, quem diria que Lucas ia estar louvando? Então a gente não tem noção. A gente não tem noção da direção que a gente dá na vida de uma pessoa. Exatamente. Você está entendendo, Júlio? Exatamente. Então, acabou que a gente estava falando sobre a minha conversão, já entramos em vários assuntos, né? Mas é bom que a gente está fluindo. A gente fala de tudo, a gente conversa. Então assim, voltando à minha conversão, voltando a tudo que aconteceu, então, os meus pais se converteram através da minha busca por Deus. Do seu testemunho de vida, né? Poxa, meu irmão, quando eu me converti, eu fumava maconha todo dia. Fumava de manhã, de tarde, de noite. Na igreja ainda? Não, fora da igreja. Depois que eu me converti, eu parei. Foi de cabeça. Parei mesmo. Pra você ter uma ideia, olha, eu fumava de manhã, eu era igual a Daniel. Daniel orava 3 vezes durante o dia. Eu fumava 3 vezes durante o dia. De manhã, de tarde, de noite. Aí o que acontece? Só que não é como hoje que está escancarado, o pessoal usar frente de criança, família. A gente tinha vergonha na época de usar. Eu ia pro meio da pedra, lá pro meio do mato, para usar maconha. Eu tinha vergonha e não queria influenciar ninguém. Hoje não, hoje está, meu irmão, horrível. Eu fico escandalizado vendo isso hoje. Se tornou banal. Banal, né? Inversão de valor e caralho. Então, como nessa questão da minha família, quando eu me converti, eu cheguei para minha família, eu decidi, hoje aceitei Jesus, amanhã eu falava assim, amanhã eu vou para o trabalho, eu sei que vai vir gente me chamando para fumar maconha, eu não vou fumar. Eu me converti. Aí eu chegava no estacionamento, né, porque eu lavava carro na prefeitura. Chegava no estacionamento de manhã, daqui a pouco apareciam uns 2, 3, vamos fumar um. Que fumar o quê? Não vou fumar, não vou fumar não. E ela virou crente. Eu falei, virei, pô. Ih, não dou um mês, irmão. Ih, não dou uma semana. Isso. Duvidando. Meu irmão, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, irmão. Não tive recaída nenhuma. Nossa. Por isso que quando as pessoas vêm falar comigo, eu tive recaída, meu irmão. Meu irmão, não tem comigo. Eu falo, meu irmão, não tem essa. Às vezes eu levo, pessoas que é conhecida, que usam droga comigo, aí se converte, no outro dia já está usando, já não quer saber de igreja, eu falo, irmão, isso é decisão. É decisão. Há quanto tempo você perdeu para o diabo? Eu perdi muito para o diabo, irmão. E eu vejo gente, Júnior, que hoje ainda está nas drogas, que já cheirou casa, cheirou carro, que é o que a gente fala, né? A gíria fumou um carro, cheirou um carro, porque o que ele já gastou, daria você adquirir um bem. Você está entendendo? Então eu falo, irmão, é decisão, você precisa tomar decisão. Exato. E é uma decisão que não tem como você voltar atrás, irmão. Isso. Eu sonhava, convertido, eu sonhava que eu estava fumando maconha. O diabo na minha mente. Porque também sua mente ela já estava presa àquilo dali. Isso aí. Aí existe um processo também, mas isso por parte de quem? De mim. O que eu acho mais lindo em Jesus é que ele não te obriga. Não. Pelo contrário, você quer largar, eu te ajudo.
Mas você tem que vir até mim. E ajudou mesmo. Se você vem, é aquela passagem, né, de Pedro nas águas, né? Isso aí. Sai do barco. Porque isso está te limitando. A decisão é tua. A decisão é tudo. O que você quer? Eu quero ir. Então vem. Porque quando você chegar aqui eu te ajudo. Então É assim. forte, né? Nossa, eu acho lindo porque assim, parte de mim. Uma vez eu ouvi uma frase, achei muito interessante, que para cada ação humana existe uma outra ação de Deus. Uma reação de Deus. Então, para cada passo que você dá, ele vai dizer, opa, eu te ajudo aqui. Então, parte de quem? Tem que partir de mim. E serve de testemunho, cara. Sim. Quando eu me converti, os caras que fumavam maconha comigo, eles viram a minha vida mudar. Já teve um de chegar para mim e falar assim, cara, como é que você consegue? Você não bebe mais, você não fuma maconha, não cheira cocaína, como é que você consegue? Meu irmão, eu decidi mudar. Não me faz falta. É isso. Não me faz falta. Então hoje eu tenho uma vida, cara. Pô, eu tenho uma vida hoje voltada para a minha família. A minha família. Aonde você me vê, você vai ver eu com a minha família. Todo lugar. Eu abri mão de ministério, de igreja para me lidar com a minha família. Sim, a estrutura, né? A base que nós temos é a nossa família. O apóstolo colocou uma vez eu e mais para tomar conta de uma igreja junto com um casal de presbítero. E eu vi que a minha família não estava direito, porque eu estava me dedicando muito ali. Sim. E a minha família estava ficando em segundo plano. Eu cheguei para o apóstolo e falei, apóstolo, e não é vergonha para mim falar para o senhor que eu quero veicular. Não é vergonha, porque o primeiro ministério é a família. Eu falei, eu quero ser o pastor da minha casa. Isso. Não adianta eu ser o pastor de família se a minha família está destruída. Eu preciso consolidar a minha família precisa ser salva. Noé salvou a família dele. Exato. Não adianta eu salvar a família lá fora e a minha ser destruída. E hoje você vê um monte de casos aí de pastores que infelizmente os filhos foram tragados pela droga, homossexualismo, um monte de coisa. Porque você acaba se perdendo quando você foca nos seus interesses, seus ideais, você perde a noção da base que te sustentou até aí, que é o quê? É sua esposa, ou de repente sua mãe, o seu pai, ou o seu filho. Então você tem responsabilidades primeiro dentro da sua casa, que foi o primeiro ministério que Deus te deu. Cuide primeiro da sua casa, cuide primeiro da sua família, e depois as coisas vão, é consequência daquilo, do exemplo que você dá dentro de casa. Isso aí. Porque a melhor pessoa para falar quem é o Elinho, quem? Ou é sua mãe ou é a Márcia. Verdade. Não vai ser fulano, não. Nada. E como pai, quem vai falar? É seus filhos. Isso aí. Como é que é seu pai em casa? Caraca, eu vejo meu pai. Pô, meu pai toda hora fica beijando a minha mãe, fica abraçando. Mas isso é legal. Em outros lugares, meu pai é ignorante. Meu pai, nossa, só grita comigo, não tem paciência. Júlio, você acha que se você não for um exemplo para os seus filhos, os seus filhos vão querer estar na igreja? Não vão, pô. Vão querer ir para outro lugar ou porque eles vão falar assim, pô, meu pai é uma pessoa dentro de casa e dentro da igreja é outra. Então eu não quero aquele lugar que ele está frequentando, que ele usa uma máscara ou ele é um personagem que dentro de casa ele não é. Exatamente, volta normal. Não é? E eu fico analisando, eu falo, lidar com a fama, lidar com o sucesso, é muito, muito legal, o pessoal batendo nas suas costas, o pessoal está à sua volta. Mas, cara, quando você sai daquele meio ali, você vai para casa, quem está com você é a sua família. E o seu dia a dia? É o seu dia a dia. Você está doente, passando não é? um jogo, as suas crises de existência que todo mundo tem. Vai me dizer que você nunca teve numa crise. Não quero fazer nada na minha vida. Ela não é assim. Pô, o tempo passou, eu não consegui. Eu estou parado. O que está acontecendo? Então, é aquela família ali que vai te levantar, irmão. Se você não tiver uma família para te levantar, acabou. E interessante você estar falando que, por exemplo, quando você veio para Cristo, a primeira atitude foi assim, vamos excluir ele do nosso meio. Mas o interessante é que Jesus nunca exclui a gente de nada. Pelo contrário, calma que você vai servir de exemplo. Eu me senti muito amado por Deus. Eu me sinto amado por Deus. É o nosso Pai. Eu me sinto muito amado. Tipo assim, não passa pela minha cabeça que Deus me abandona. Tá entendendo? Nunca passou pela minha cabeça que Deus me abandonou, que Deus se esqueceu de mim.
Nada, isso não passa na minha cabeça. Só não está no tempo ainda. O que passa na minha cabeça é o seguinte: eu estou te preparando. Sim. Eu estou te preparando. Você precisa passar por isso. Exato. Você precisa amadurecer. Então, conforme eu estava falando com você antes, quem sai pela igreja por causa de um homem nunca teve na igreja por causa de Jesus. Exato. Você está olhando muito para aquela pessoa. Não, calma. Não. Por mais que seja uma excelente pessoa, mas o seu olhar tem que estar para Cristo. É Ele que nunca vai te desamparar. Júlio, todo mundo vai falhar com você um dia. Sim, somos seres humanos. Todo mundo vai falhar. Quem você espera que não vai falhar, vai falhar. Porque Deus permite isso acontecer para que você entenda que só existe Deus na tua vida. Sim. Ele é o único. Ele é a nossa segurança. Todos podem falhar, mas Ele não. E eu acho que isso é muito sério e interessante. Por quê? Porque quando a gente vem para Cristo, você pode falar muitas coisas, mas o que faz a diferença é como você age. Né? As pessoas podem te tratar mal, ou você falhar com você, mas quando eu olho para Cristo, aí Paulo vai falar o seguinte: sejam meus imitadores, porque eu imito Ele. Não é que eu vou acertar 100%, porque é um homem, não tem condição, mas eu procuro ser como Ele é. Mas para eu fazer isso eu preciso ter. É ou não é? Nossa. Paulo, quando chamou essa responsabilidade para Isso ele, é ou não é? Isso é nível. Pô, você falar isso, que foi o apóstolo Paulo, né? Mas você trazer essa responsabilidade de ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, meu irmão, você tem que estar. Sim. Sabemos que foram homens falhos também. Sim, né? Como eu. Isso aí. O que é o espírito carne? Ninguém sabe. Existem teorias. Várias teorias. Mas só perguntando para ele. Mas que ele tinha alguma coisa. Não começa não, você lembra? Aí, a fim de etapa, você lembra? Deixa eu voltar para o meu cantinho aqui, que acho que é a melhor coisa que eu faço. Júnior, me lembro quando eu ficava no estacionamento da Ebenezer. Estou falando da Ebenezer porque o tempo que a gente passamos ali junto, né? Que dali eu fui para CBNJ e agora estou na Enviada. Mas eu me converti na Ebenezer, fiquei 12 anos na Ebenezer. 12 anos ali. E ali eu amadureci muito. E o lugar que eu tive mais experiência com Deus foi no estacionamento, você acredita? Vigiando o carro no estacionamento. Deus falava muito comigo. E há pouco tempo eu estava lá na Enviar e eu fui para o estacionamento. E eu me lembrei, e Deus começou a falar comigo de novo naquele estacionamento. E eu estava me lembrando que a gente tinha que estar de camisa verde ou terno preto, e ali no estacionamento, colocando os carros certinho, com guarda-chuva, um prazer em servir ao Senhor. Como é que pode, né? E ali Deus falava muito comigo, Deus ministrava muito comigo. Eu doido para estar lá dentro, mas a gente tinha uma responsabilidade. E aquilo amadureceu muito. E Deus falava tremendamente, Deus me deu muita palavra no estacionamento, me deu muita palavra. E às vezes eu queria estar lá dentro, mas ao mesmo tempo eu falava: Deus, eu estou aqui, mas eu tenho um propósito, o Senhor está falando comigo aqui. É porque muitas das vezes, quando Deus quer falar com a gente, Ele quer te tirar no meio da multidão. Isso. Foi como aquele cego, né? Tá muita voz aqui, vem cá, vou te separar para cá. Daqui a pouco você fala assim: mas eu estou sozinho. Não, você não está sozinho, e eu quero falar com você. É igual assim, por exemplo, um exemplo assim bem burro, mas quando você começou a namorar, um monte de gente, gostei daquela menina. Mas tem muita gente aqui, vou tentar, né? Isso aí. Eu tô chamando aqui pra ti, isso aí, né? isso aí. Mas é isso. Deus, ele olha, eu quero falar com você, mas está tendo muita distração aqui. Vou fazer o seguinte: vou te separar de todo mundo. Ele fez isso com José, ele fez isso com Moisés, né? Ele fez isso com Jesus. Vocês falam para os discípulos: fica aí rapidinho. Por quê? Eu vou ali falar com meu pai. Eu vou sozinho. Aí ele vai falar assim: se você quer falar com o seu pai que está em secreto, entra no seu quarto, fecha a porta, porque o pai que está em secreto vai falar com você. Eu falo: gente, essa palavra me tremenda. Está em secreto. Então não é na multidão. Não. Ele pode sim te falar algumas coisas assim, mas relacionamento é no secreto. E para testificar o que você está falando, quer ver? Isso aí, uma vez eu pensando sobre essa palavra, porque qual é o ápice do relacionamento homem e mulher? Quando eles estão dentro do quarto nus.
É o maior ápice de intimidade. É assim, mano. E qual é o maior ápice de intimidade entre o homem e Deus? Quando você tira a sua máscara e mostra quem você é realmente. Você ficou nu ali. Essa palavra é muito tremenda, gente. Essa palavra do secreto. Eu ministrei essa palavra na Santa Ceia tem dois meses, se eu não me engano, que foi sobre essa. Eles usavam, né, o talit, né, os judeus, né. Então, o talit era usado naquela época pelo judeu no deserto para eles orar. Eles iam para o deserto, colocavam o talit e aí eles faziam o lugar secreto dele, para que ele só para ele não se distrair. E quando Deus falou comigo sobre esse secreto, porque Deus, ele precisa ter um secreto com você. Sim. A intimidade com Deus exposta é pornografia. E as pessoas hoje elas não querem ter um secreto com Deus. Não. A mim custa alguma coisa. Eu tive muito quebrantamento, muita experiência de Deus falar comigo no meu quarto. Você está entendendo? Sim. No quarto, Deus falou muitas coisas comigo. Eu choro no meu quarto. Eu mostro para Deus quem eu sou. Isso. Porque na igreja você vai para adorar, você está ali adorando, tem um monte de gente, né? Ali é um lugar que você está congregando junto, sim, adorando. Corpo ali, família, todos ali. Agora você no teu quarto, é o que você acabou de falar, é um lugar secreto. É onde você tem que ter intimidade. Exatamente. E intimidade você não esconde. Não. Eu acho interessante porque, corrigindo, porque no secreto não é quem eu mostro quem eu sou para Deus. É Deus que me mostra quem eu sou. Isso aí. A verdade é essa. Você é assim. Isso aí. Mas você é assim. Você fala mal das pessoas, você critica, você é invejoso, às vezes você é invejoso. Você mentiu. Você mentiu. Você mentiu. Tem gente que não tem coragem de falar isso para Deus. Então Deus ele vai ali no secreto e isso para mostrar quem você é. Você coloca para fora. Exatamente. E Deus sabe. Mas aí você vai restaurar. Você coloca ali e você fala. E tem muita gente que não chora na presença de Deus, não tem feito isso. Eu sou um chorão mesmo, chorão, mas fala, você é muito chorão. Eu vou para o meu quarto, fecho, meus filhos já sabem que eu estou lá, eu ligo minha televisão, boto meu louvor, e ali eu deito no chão, choro mesmo, saio com o nariz correndo, mas eu saio. É porque é uma experiência única, você está, sei lá, é um sentimento que você não tem como explicar. Que é tão superior, não é superior, mas é tão prazeroso você estar na presença de Deus que você esquece as outras coisas. Você esquece religião, você esquece as preocupações, a ansiedade vai embora. Aquilo que traz assim, meu Deus, eu tenho que resolver isso, calma, porque agora você está comigo. Né? E isso é, quem estava falando no início, da paz. Algumas pessoas hoje estão buscando tranquilidade e não paz. Eu quero tranquilidade. Né? Mas a paz que ele traz é ele. É diferente, né? É diferente. A paz é bem diferente. Diferente, né? É bem diferente. E, assim, a minha experiência de vida com Cristo é uma experiência que ela produziu muito fruto para mim. Ela produziu muito fruto. A minha experiência, ela me levou a levar outras pessoas a conhecer Jesus. Para você ter uma ideia, André, você pode perguntar a ele. André parou o carro na porta da minha casa. Isso não era cristão ainda. Ele parou o carro na porta da minha casa. Eu cheguei lá e falei assim: irmão, tem como se quase sair no palco com o André. Olha só, hein? Aí quase saí na pregada com o André, me converti. E Deus falou assim: ó, você vai ter que ir lá pedir perdão a ele. Caramba, tem que corrigir. Aí, no dia ele parou o carro lá na casa de Francisco. Eu cheguei, pô, faz favor, André. Aí, pode falar meio escabeado assim, né? Falei, pô, cara, eu quero te pedir perdão. Aí, perdão o quê? Outro dia você parou o carro aí, cara, eu quase briguei com você. Aquela minha atitude mostrou Deus que eu servia para o André. Sim. E depois de um tempo, o André se converteu através da minha vida. Olha como é que é as coisas. Legal. Isso não tem preço. Não tem. E com isso, eu levei Francisco, o sogro dele, a conhecer Jesus também. Uau.
Então você vê, eu peguei 2 famílias, cara, Sim. ali do lado da minha casa. E eu falava, isso não pode parar em mim. Eu tenho que levar isso para mais gente. Exatamente. E eu comecei a instruir, a liberar, né, aquilo que Deus estava liberando sobre a minha vida. E a coisa foi tomando uma proporção de que eu estava vendo eles trazendo gente para a célula. Que por ocasião me colocaram como rendendo. Aí foi rendendo. Aí foi Francisco, foi André. Daqui a pouquinho eu peguei o esposo da prima de Márcia, que ela já era da Assembleia e nunca queria ir para a igreja. E hoje ele é um pastor, à frente de uma igreja. E ele foi para a célula comigo, com o André, com o Francisco. Me lembro que a gente fizemos um ato profético, de que naquele dia eu pedi para cada um levar um cadeado. Deus me dava uma loucura assim. Eu falava, gente, cada um traz um cadeado, e com esse cadeado a gente vai fazer um ato profético e Deus vai liberar muita coisa na nossa vida. O Francisco recebeu uma indenização que ele estava há mais de 20 anos esperando. Tudo estava preso na fábrica de sabão que ele trabalhava. O Valdair também estava com uma coisa lá travada lá. Ele se converteu na célula. E dali, o que aconteceu? Da célula dali, ele foi para o morro. Aí no morro já caí o Guilherme Maruquero, o João, Delso. Meu irmão, a coisa foi fluindo. Você foi cumprir o ID. Aí meu pai começou a ir para a célula. Voltando, a última a se converter foi meu pai. Meu irmão, quer dizer, o segundo foi meu pai. Meu pai na célula, ele ia para a célula, ele tinha prazer para a célula. Olha isso. Para ouvir a palavra. E aí eu pensava que ele não estava aprendendo, não estava ouvindo. E no momento do leito dele, que ele estava morrendo com câncer, ele chegava e olha que Deus me deu um sonho antes de eu descobrir que meu pai estava com câncer, antes de descobrir tudo. Deus me deu uma palavra e me deu um sonho, que eu carregava um caixão. O bispo da CIA fazia a ministração e o Jefferson de Vanessa cantava o louvor, não morrerei enquanto as promessas não se cumprem. E ele tocando violão no cemitério de São Miguel. Eu não sabia quem estava dentro do caixão. Aquilo ficou um mistério para mim. Menos de 15 dias, descobri que meu pai estava com câncer. Menos de um mês. Mas isso é o seu sonho, né? O sonho, Entendi. O sonho, eu tive esse sonho e não sabia quem estava morrendo. E Você depois estava eu estava nesse cenário. Mas eu não sabia quem era. Entendi. Aí, junho, 15 dias ali, a gente descobriu meu pai. Um mês, meu pai, ele lutando. 2 meses, meu pai morreu. Meu pai, antes de morrer, reuniu eu, Márcia, minha mãe, chegou para mim e falou assim: ó, eu quero ser um crente igual a você. Uau. Caramba, Que peso. caraca. Nossa, isso é Você mexe sorte. muito comigo. Porque você vê pessoas de dentro da tua casa, cara, que viu você numa vida totalmente errada. E ele, que era para ser um exemplo, para mim ele foi um exemplo, né? Mas de vida cristã, de caminho, de direção. Você foi para ele chegar para mim e falar isso antes de morrer. Eu quero ser um crente igual você. Nossa, isso é lindo de a gente ouvir isso, né? Porque não é a gente, Não é? é Jesus na gente. Mas você falando que olha que maravilha que Deus fez. Eu estou dando honra para o meu pai está se sentindo honrado por mim. Uau, isso é muito forte. Né? Aí ele falou assim: eu quero me batizar. Uau, que maravilha. E ele no leito lá em casa, a gente fizemos o batismo por expressão, né? Que foi vindo d'água na cabeça. E foi a melhor santa ceia que eu ceiei, foi com meu pai antes de ele morrer no dia do batismo. Que a gente fez o batismo e preparamos a santa ceia para ele. No mesmo dia? No mesmo dia. E ele com o cálice na mão, ele falava assim, no momento da ceia: o caminho está preparado. Está tudo verde. Está tudo verde, o caminho está preparado. Assim mesmo. Parecia que ele estava vendo um caminho verde. E aquele dia foi o último dia. Acabou ali, no outro dia, levamos ele para Santa Lúcia e faleceu. Rapaz, e é o que eu falo, Nossa. Deus, ele tem plano na nossa vida. A gente tem um memorial diante de Deus. Tudo que a gente fez tem um propósito. Exatamente. Deus, ele tem um memorial de tudo que a gente fez, irmão.
Nada do que a gente faz é em vão. Nada. Tudo tem um propósito. Eu acho interessante que, por mais que a gente falhe, que a gente tropece, que a gente vai errar, porque somos seres humanos, a gente não pode viver nesse erro. Mas Jesus nunca desiste da gente, né? Nunca. Ele está sempre assim, vem, vamos tentar de novo. Se a gente acorda, é porque a gente tem uma outra oportunidade. Se a gente amanhece, é porque ele nos deu uma nova chance de melhorar como pessoa, de poder corrigir erros, uma oportunidade de viver coisas que eu não vivi. Então, assim, e o mais interessante é que ele fala assim, cara, esquece o seu passado. Ah, mas ontem foi domingo. Esquece o domingo já foi, hoje é segunda. Viva a segunda-feira. E terça-feira, não, viva a segunda. É aquele dia. Cada dia tem o seu mal, né, como ele fala. Né? Então, assim, o que eu acho lindo, né, que a gente para e começa a ler, entender, principalmente essa questão do Evangelho, que o Evangelho não está para condenar. Nada. Ele não está para julgar. E ele não está assim para te convencer de alguma coisa. Porque eu não tenho poder de convencer ninguém. Você não tem poder de convencer ninguém. Mas Jesus tem. E o que está dentro de você, a gente não sabe o poder que a gente carrega dentro da gente. Exatamente. A gente não sabe, não. Deus tem noção. Ele pega a gente de uma forma e ele te usa para a glória dele. Sim. E você vai entender que há um propósito de Deus estar te usando para edificar aquela vida, para converter aquela vida. Tem um objetivo. Tem um objetivo. A gente só é o cano que passa água. Só o cano que passa água. Eu costumo dizer o seguinte: nós nascemos com uma missão. Sim. A nossa missão é pregar o Evangelho. Ide. É a nossa missão. Todo cristão tem essa função. Qual a sua função? Ide. Não tem outro caminho, irmão. E o Evangelho está sendo, infelizmente, muito banalizado. O Evangelho hoje você não vê mais, como na nossa época, de pessoas entregando um folheto. Eu já ouvi pessoas falando que folheto hoje não traz mais resultado. Irmão, que isso? Eu não consigo entender isso. Como é que um folheto não traz mais resultado? Você acha que o tempo que a gente está vivendo agora, eu acredito que nós estamos entrando, né, o planeta, tudo está se alinhando para algo. Você acha que a gente já está vivendo esse momento assim de esquecimento, esquecendo? Você acha que o Evangelho está um pouco diluído? Está muito diluído. Ô Júnior, hoje você não vê as pessoas evangelizando mais. É muito difícil. A internet, a gente sabe que a internet é um meio. Sim. Mas não acabou. Não acabou, irmão. Não é só isso. Não é só isso. Deixa eu te falar. Se vier, conforme o pessoal está falando aí, um apagão, onde a internet vai sair do ar, vai ficar tanto tempo aí. A pandemia foi um exemplo para isso. Você vai fazer o que da sua vida? Você acha que as pessoas, hoje, dificilmente, vou te falar uma coisa aqui, se você discordar, tudo bem, mas dificilmente eu vou te fazer uma pergunta. Quando tem conversão na sua igreja, de 10 convertidos, ou que aceitaram Jesus lá, quantos desses 10 são novos convertidos mesmo? Que já pela primeira vez estão aceitando Jesus? De 10. Eu vou te falar que 2 ou 1. O resto está vindo de outra igreja. Entendi. Tá. Não é que ouviu a mensagem e recebeu uma boa terra, foi no seu coração que você, eu quero receber isso na minha vida. Alguém que já experimentou. Isso aí. Uma vez eu ouvi uma frase seguinte, que hoje em dia as pessoas estão parecendo que estão ouvindo o Evangelho ou a palavra como um chiclete. Como assim? Você mastiga, quando acabou o açúcar, você cospe. Aí pega outro chiclete, mastiga, acabou o açúcar, você cospe. Porque as pessoas não querem ter trabalho com o novo convertido. Ou será que as pessoas não querem assumir um compromisso? Também. Porque, Júnior, se hoje uma pessoa entrar na igreja lá onde você congrega, ela não é crente. Ela foi pela primeira vez.
Mas você tem uma missão. Qual é a missão? Cuidar. Você vai cuidar dela. Você vai ligar para ela aí, meu irmão. Servir. Primeira coisa que você vai fazer, ela foi domingo agora. Na segunda-feira você já vai, porque era seguinte, eu fazia. Na segunda-feira, irmão, aí, como é que você está? Pô, prazer, Paulo, você ter estado com a gente ontem lá à noite, lá no culto. Pô, cara, quero te fazer uma pergunta. Tem como marcar para a gente bater um papo, não? Pô, queria ter a tua casa, cara. Pô, achei isso muito legal. Aí, essa primeira visita que você vai fazer, o encontro que você vai ter com ele, ali, querendo ou não, você já está assumindo uma responsabilidade com ele. De quê? Orar por ele, jejuar por ele. De cuidar de uma vida, né? E, irmão, quantos hoje que houve o não do novo convertido ou do que foi na igreja pela primeira vez e desiste? Eu te garanto, rapaz. Não tem aquela insistência, mas o evangelho é insistir. Não é insistir. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas quem não levar para ele a ouvir sobre o Senhor, não tem como ele se converter, o Espírito Santo levar ele à conversão. Então você acha assim, que hoje em dia parece que as pessoas estão meio assim, se quer, se não quer, não quer. É o que está acontecendo. Não tem quem trabalha assim, não, cara. O que está acontecendo? Vamos conversar. Né? E a gente vê muito isso na Bíblia. Né? Até o próprio Jesus fala: o que está acontecendo? Vamos lá. Os discípulos, a gente pega os discípulos, principalmente, já foi falado aqui, a igreja de Atos, eles se reuniam, compartilhavam a palavra e Deus acrescentava. Por quê? Porque você está tendo comunhão, você está compartilhando a palavra, você está se preocupando, vamos dizer assim, você está se preocupando com o outro. Então eu vou acrescentar. Pessoas, porque você está cuidando, eu estou gostando disso. Então é nesse meio. Eu sei que tem muitas igrejas que fazem um trabalho excelente. Eu conheço algumas igrejas que tem essa questão do servir, de cuidar de outras pessoas. Mas de repente, de uma forma geral, você acha que está faltando um pouco desse cuidado? Esse cuidado com a pessoa que ainda não aceitou Jesus, com aquele que ainda não conhece o Senhor, está escasso. Entendi. Não tem isso mais. Posso até estar julgando, né? Não tem mais, pode ter, mas é minoria. Entendi. Porque é muito mais fácil você pegar alguém que já foi convertido, que conhece a palavra, você ali conversar com ele. Você está querendo porque ele já palavra, né? porque querendo ou não, ele já tem ali, o Espírito Santo está dentro dele, ele já conhece o Senhor. Então é uma questão de tempo e uma questão da pessoa que está ajudando ele ali. Essa é a questão. Então parece que o Evangelho hoje as pessoas estão querendo criar uma roda. A roda já existe. Isso aí. Eu estou querendo recriar, criando uma outra faceta. Eu não sou pastor, né, para falar isso, eu não tenho rebanho, mas já a visão que eu tenho e as pessoas que eu converso, é justamente isso que está acontecendo. Até os pastores mesmo, eles já, o apóstolo da igreja, ele fala isso. Ele tem visto isso, que as igrejas hoje estão se enchendo muito de pessoas que já são convertidas, do novo convertido. Porque a gente coloca, às vezes, lá na porta da igreja, o apóstolo colocou um adesivo que estava escrito assim: lugar de pessoas imperfeitas. Entre. Era o adesivo que ele colocou na porta, e aquilo ali todo mundo que entrava falava: gente, aqui dentro é estranho, né? Lugar de pessoas imperfeitas é porque ali todo mundo é imperfeito, não há perfeição. Todo mundo tem uma falha. Não é. Então, hoje as pessoas elas têm uma visão também, em respeito à igreja, de que o canhão está apontado para dentro da igreja. O canhão não está apontado mais lado de fora da igreja. É tudo dentro da igreja. As pessoas estão preocupadas com o tempo, só que eles estão esquecendo que Jesus está voltando. Jesus não vai vir buscar o tempo. Não vai ficar. Só que Jesus não vai vir buscar isso. Jesus vai vir buscar a noiva dele. Exato. A igreja. Então, as pessoas hoje, elas estão voltadas para quê? Telão de LED. Falando, não, isso é bom, a pessoa vai lá. Mas o investimento em vida, Ju, não é vida, isso. Vida. Eu quero saber do investimento em vida. O que estão sendo investido? O número de cracudos tem aumentado. Mas é uma doença, mas e aí? É um vício, né? Mas o vício ele pode ser tratado. Pode ser tratado. A igreja está aí para isso. Sim. São Gonçalo é o maior município, maior cidade com uma igreja de 1 metro quadrado. Tem mais igreja do que lá. E São Gonçalo você vê criminalidade aumentando. E aí? Cadê a igreja? Você acha também, Lori,
de 2020, né, que foi a Covid, né? Você acha que ela deu um impulso para que isso acontecesse? Você acha que isso facilitou? Facilitou. Eu lembro muito que Muita gente se começou desviou na Covid. Sim. Então, eu lembro muito quando começou essa questão da pandemia, logo assim que começou, acho que nos primeiros meses e tal, a galera ia para os prédios cantar. Porque ele vive. Então você via isso no jornal, nas redes sociais, o pessoal cantando nos prédios, posso crer no amanhã. E quando passou 3 meses que você se acostumou com aquilo, você não. Ou seja, parece que a gente se acostumou com aquilo ali. Se adaptou, né? Vou me adaptar a isso aí. É isso mesmo. Não, cara, não se acostuma com isso não. Paulo vai falar o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes, aí que entra a questão, capazes de desfrutar. Ou seja, se você não tem mudança, se você não renova sua mente, você não é capaz de desfrutar daquilo que Deus quer para te oferecer. Se você continua vivendo eu aprendi isso, achei interessante, que algumas pessoas vivem ciclos na vida. Você teve um momento de tristeza, beleza, acabou, levanta. Você teve um momento de crise de ansiedade, acabou. Colocar em mim, né, toda ansiedade, a Bíblia vai ensinar isso. Só que em vez de pessoas viverem ciclos, elas estão vivendo círculos. Porque está aqui assim, acabou, acabou. Cara, sai desse círculo, meu amigo. Sai desse círculo. Então parece que de uma forma, a igreja, vamos dizer assim, o prédio, não pessoas, se acostumou, aqui que a gente está falando isso, se acostumou a ter luxo. Não que não deva ter, ter um lugar legal para sentar, ter uma coisa, cara, isso é muito bom. Você chegar no dia de trabalho, você chega na sua igreja e tem uma, isso é muito legal. Tem uma transmissão, isso é muito legal, que você está disponibilizando para outras pessoas que não podem chegar naquele local, você transmitir um culto com uma alta definição, com um áudio excelente, cara, isso é muito bom. Porém, não é só isso. Jesus ele falava que não tinha lugar nem para colocar a cabeça, nem para descansar. Sim. Jesus não tinha luxo para Jesus. Era pregar o Evangelho. O objetivo dele era pessoas. Isso aí. O investimento de Jesus sempre foi pessoas. Sim. E, infelizmente, isso hoje não tem acontecido. Só que a gente não para pensar que o investimento de pessoas é que vai trazer o resultado. Sim. Porque você imagina. É consequência desse Você pega um cara totalmente cacudo. Um cara que está na sarjeta. Onde ninguém acredita naquele cara. Um eu da vida, um ego da vida. Ninguém acredita. Esse cara não tem futuro. Esse cara não Zé Ruela, um drogado da vida. Rapaz, daqui a pouquinho você investe na vida daquele cara, você se dedica, você ajuda, você é um ajudante, um colaborador para ele e leva ele ao caminho do Senhor. Aquele cara vai se converter, todos daquela localidade vão olhar para aquele cara e não vai ver diferença, né? Aquilo que vai trazer o resultado. Porque as pessoas vão querer o Deus daquele homem. Eu quero experimentar o que você experimentou. Mas ele era cego, cara, mas agora ele vê. Você está entendendo? Mas como assim? Ele estava mendigando, cara. Ele estava mendigando, pedindo mola, não é ele? Não é ele, não parece com ele, não, é ele sim. É ele sim. Aí Jesus fala para o cego, vai até o tanque de Siloé, né? Ele cospe no chão, faz lodo, vai até o tanque lá. Ou seja, não adianta, Júnior, a gente vai ter que passar. Existe o processo. O processo é o processo que a gente passa. Sim. O processo daquele cego é ir até o tanque. O propósito é o tanque. A gente vai passar por isso. Todos nós vamos passar. E quando ele volta vendo. E todo mundo se perguntava, mas não era ele cego? Mas ele estava mendigando? Mas como é que ele vê agora? Ou seja, aqueles que viram a situação daquele homem, agora estão vendo ele voltando e enxergando. Assim é o Evangelho. Então as pessoas estão investindo hoje em tempo, em lugares bonitos, em som, em acústica, tudo isso. É muito bom, mas estão esquecendo do principal que Jesus falou, que são as vidas. O que tem de gente aí no mundo precisando, meu irmão, do Evangelho, de ouvir a palavra. De ouvir. Eu sei que, a palavra hoje está na internet, está em tantas frases de efeito que tem aí, mas você parar
e você ser a palavra para aquela pessoa, como o apóstolo Paulo falou, vocês são carta escrita, não com tinta, mas com sangue. você ser uma carta escrita direcionada para alguém, irmão. Está faltando as pessoas ter cheiro de ovelha. Porque você só consegue ter cheiro de ovelha se você andar no meio das ovelhas. As pessoas estão preocupadas com cargos dentro da igreja, títulos. Eu quero ser um levita. Ah, não. Eles acham que o servir é dentro da igreja. O ID é dentro da igreja. O ID não é dentro da igreja, não. O ID é fora da igreja, irmão. E as pessoas estão confundindo o ministério com o chamado. Você está entendendo? Tem ministério é serviço. Serviço. As pessoas estão confundindo. Sabe por quê, irmão? Existe uma totalidade de pessoas hoje que estão cometendo suicídio por falta de uma palavra. Pessoas que estão se desviando por causa de outras pessoas dentro da igreja. Sim. Ah, mas elas são fracas. Ah, porque se decepcionou. Ah, não teve dentro da igreja. Nunca teve na igreja por causa de Cristo, não saiu. A gente pode pensar assim. Mas tem muita coisa que fere a gente. Um julgamento, um olhar torto, né? A pessoa que está chegando naquele olhar assim de... Júlio, eu participei de uma reunião que eu não era líder, eu era o Timóteo, que eu estava numa reunião e ali estavam todos os líderes. E nessa reunião eu cheguei com o líder e a pessoa responsável ali, não vou citar o nome para não expor, chegou para mim e falou assim: o que ele está fazendo aqui? Aí o líder falou assim: não, ele é o Timóteo. Não, mas ele não pode ficar aqui não. Na frente de todo mundo. Ué, me chamava no canto, irmão, você vai ficar aqui, a gente vai tomar reunião para líder. Depois você volta, você está preparado para ouvir isso de uma forma sutil. Na hora, meu irmão, aquilo, puf. Meu líder chegou e falou: se ele não ficar aqui, eu também não fico. Caramba, eu falei: esse cara está me formando mesmo. Acabou ali e falou: levanta a tua cabeça, isso é só o começo do que você vai passar. Tem gente que vai falar para você não usar relógio, mas usa relógio. Se é que você entende. Vai pedir para você não fazer uma coisa, mas ele faz. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Meu irmão, aquilo ali. Por isso que a gente sempre tem que estar se baseando no que a Bíblia está dizendo. O que Jesus falou através? Acredito que é como você também já passou por várias coisas. Não é? Se você for lembrar, quantas palavras de morte foram sentenciadas contra você, sim, né? Seu ministério, sim. Só que você, não, quem me chamou foi Deus. O chamado é maior. Então hoje, infelizmente, a gente precisa fortalecer essa galera que está na igreja. Sim. E precisamos também fazer o quê? Levar o evangelho para quem ainda não conhece. ID, né? O famoso ID, né? Eu admiro muito os missionários chamados por Deus, né? Só que, assim, tem os chamados de países, mas de repente tem pessoas deixando de exercer o chamado dentro de casa, na sua vizinhança, na sua família. Eu admiro muito as pessoas que não são religiosas. Sim. A gente não pode ser religioso. A gente não pode ser religioso. Foi a religião que pregou Jesus. Os religiosos que crucificaram o Senhor. Não foi quem não conhecia, foi quem conhecia. Aquele que se acha assim, que sabe tudo, conhecedor de tudo. Certa vez eu passei no bar, aí estava Binho, não tem problema falar o nome dele, que Binho, filho de João, estava Leandrinho, os caras que estavam afastados um pouco da igreja do Senhor, e estavam bebendo cerveja. Eu passei de carro, olhei eles e olhava, falei, eles pensaram que eu ia passar direto. Meu irmão, eu dei ré, parei, entrei lá dentro do bar. Eles, não, peraí, rapaziada, aí, dá uma Coca-Cola aí. Meu irmão, sentei com eles ali. Eles começaram a falar: cara, a gente está afastado. Ele começou a abrir o coração para mim. E falando assim: cara, passou um monte de gente aqui da igreja, fingiram que nem olharam para a gente. Você foi muito que parou. Eu estou falando isso para não gloriar, não, irmão. Diante de Deus. Igual a estou falando de atitudes. Samaritano. Eu parei, sentei, irmão. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: irmão, você é diferente. Você é diferente. Então, a gente precisa entender, cara. Você pode parar para falar, você não pode permanecer. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que
para o reino. Deus ele vai ficar triste de você ir no aniversário de um familiar seu que é ímpio, que não conhece o Senhor ainda, nem para não falar que não conhece o Senhor ainda, e lá está rolando pagode, cerveja, está rolando ali a resenha deles, e você está no culto de domingo, todo mundo ali que é cristão, você acredita que Deus vai ficar triste de você ir ali, e Deus vai ficar mais contente porque você foi à igreja? Não, que eu posso ir lá, fazer o meu papel, isso aí, irmão. Falar de Jesus, mas sabendo quem você é. O que Paulo fala, posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Esqueci o que falou a frase agora, o versículo. Mas é isso, você pode fazer as coisas, mas tudo me é lícito. Porém, tudo me convém. Me fiz de louco para ganhar os loucos, me posso ir. Eu costumo dizer o seguinte, quando tem algum evento assim, eu vou até certo ponto. Claro, você sabe sobre isso. Quando eu vejo o negócio, saiu do controle ali, começou, mas você foi lá, você está mostrando para ele, você fala assim, você está mostrando para ele e fala assim, irmão, o Deus que eu sirvo, ele não faz exceção de pessoas. Não faz exceção. Pelo contrário, irmão, quando você vai a um lugar desse, você apareceu ali, fez o seu papel de cristão, aí eu estava chegando e falei assim, Júnior está aí, Júnior, olha pela gente aí, Júnior. Exatamente. Você tem que ser luz. Você está entendendo? Mas sem julgar. Porém, a palavra ela é luz. Se alguém estiver fazendo uma coisa que não é legal, quando você vem com a luz e você mostra, a pessoa olha aí, isso não vai fazer não, não vai fazer não. Porque você está vendo, a luz está ali. Né? Mas isso não quer dizer que você tem o direito de julgar ou de... Não tem. Não. Você tem que fazer como Jesus fazia. Jesus foi num casamento lá, né? Jesus, faz um milagre. Chegou a galera não. Pô, a galera está precisando de um negócio aí. Vou fazer aquilo que eu tenho que fazer e vou embora. Aí Paulo diz que Jesus fez o primeiro milagre, e depois Jesus já partiu para outro lugar, não ficou até o final. Ou seja, a alegria estava acabando, ele chegou, trouxe alegria, fez o papel dele que era fazer. E agora eu preciso me retirar. Então assim, a gente tem que saber entrar e saber sair. E esse é o Evangelho tem que saber entrar. É porque, olha só, ser luz dentro da igreja é muito bom. Agora, ser luz na treva é difícil. Esse ser luz nas trevas, esse é o grande desafio do cristão hoje. Estava conversando com o Augusto Oliveira, que teve semana no último podcast, né, com o esposo da Michelle, e ele falou o seguinte: às vezes essa igreja no domingo, beleza, tranquilo, mas a igreja da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, é o que a gente precisa ser, né? Então, não pode esquecer esses dias. Vou contar o que aconteceu comigo no shopping. Foi eu e minha família no shopping, isso deve ter um mês. Eu fui no shopping, o shopping estava lotado aqui na BR. E eu fui lanchar com a minha família. Aí, estou sentado, chegamos, de antemão, quando a gente chegamos no shopping, tinha um senhor, meia idade aí, botar com 50 anos. Ele me parecia ter alguma deficiência mental, porque ele estava assim, e assim. E o shopping lotado, a praça de alimentação lotada, McDonald's lotado, tudo lotado, e aquele homem parado ali. Mas sabe o que é uma pessoa estar viva ao mesmo tempo, parece que está morta, mas ninguém está notando ela, mas está todo mundo notando ela? Transparente ali, invisível. Você está entendendo? Ele estava mal arrumado, né? Visualmente, chinelo, short, camiseta. Mas eu falei assim, vai lá, pega o lanche. Pedi para eles pegaram o lanche do McDonald's, fiquei sentado. Aquele homem saiu de uma ponta e ficou aqui onde eu estava sentado, aqui assim. E cara, eu olhei assim, o olhar daquele homem mexeu comigo. Cara, eu olhei para ele assim, eu vi Jesus naquele homem. Caramba, Júnior, cara, não tem como. Aquilo ficou gravado no meu coração, aquilo mexeu comigo. E aquilo mexeu comigo e veio a palavra na hora. Tive fome, não me deixou de comer. Tive sede. Caramba, eu olhei para aquele homem e falei, meu Deus do céu. Aí as crianças trouxeram, Márcia trouxe o lanche, eu sentei para comer. Primeira batata que eu coloquei na boca, eu não consegui comer. Caraca, eu falei, esse cara tá com fome, cara. Eu estou comendo. Aí Deus ministrou comigo. Você está notando? Ele é meu filho. Ninguém está olhando para ele.
E ele está aqui, e eu estou nele. Eu levantei, fui até ele, falei assim, você quer comer? Aí ele fez assim. Eu falei assim, guarda aí. Aí foi ali, porque o restaurante estava lotado. Eu ia ficar muito tempo esperando, entendeu? Então eu falei, vou mais perto. Aí tem aquele cascaúga, pelo amor de Deus, no italiano, falando. Sei. Húngaro, né? Húngaro, sei lá. Não lembro o nome, mas você foi lá no restaurante. Fui ali, pedi um italiano para ele e pedi uma coca. Eu voltei, dei a mão dele. Obrigado. Juro, eu acabei de dar aquilo na mão do homem. Imagina a praça de alimentação toda olhando para você. Caraca, eu fiquei arrepiado. Falei, todo mundo estava olhando ali. Sabe? As pessoas, O que você entende com isso? as pessoas fingiam que ele não estava ali, mas sabiam que estava. Caramba! Falei, a gente precisa ser mais humano. A gente precisa olhar como Jesus olhou. É igual a passagem que eu citei na passagem do Samaritano. Só para botar aí, eu vi mais duas famílias que estavam perto da gente falando assim, cara, eu não falei para você fazer isso, por que você não fez? Não. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente está rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, irmão. A minha atitude não foi para aparecer para ninguém, foi porque Deus ministrou comigo. O seu foco E eu estou aqui. O seu foco foi saciar. Eu estou aqui. Está vendo um monte de gente aqui? Deus está falando, está vendo um monte de gente aqui que você pode olhar? Eu estou tirando o foco de todo mundo para você olhar para eles. Ele está falando comigo. Você está olhando como eu estou olhando. Você está olhando aqui as pessoas arrumadas, bem vestidas, com dinheiro, mas eu estou olhando ele, o coração dele. Caramba, Júnior. Passando despercebido pela. Irmão, todas as vezes que eu paro em determinado lugar, venho em situação de rua, eu lembro daquele negócio, eu lembro daquele dia. Eu mudei a minha vida por causa disso em relação. Porque muitas vezes a gente fecha o vidro, irmão, a gente finge que não está vendo. A gente finge. É verdade, rapaz. A gente é assim. A gente é assim. Mas Deus aquele dia ministrou comigo para não mudar, irmão. Na semana eu fui, aniversário de Lucas, fomos para o churrasquinho do Curubandeira. A gente estava sentado. E a gente estava ali atarefado, eu e mais de uma família, a gente comendo churrasquinho. Eu estou falando isso para glorificar meu nome, não, tá, gente? Estou falando só por experiência. E estava sentado, daqui a pouco veio uma menina com um filho no colo e mais uma criança. Ela falou assim: ah, você pode pagar um espetinho para o meu filho? Aí eu falei assim. Aí eu esperei um daqui, ver o que ele ia fazer. Ele ficou na dele, né? Aí eu falei assim, aí fiquei na mesma depois que a gente estava conversando e tal. Na hora ele falou assim: você se esqueceu do que eu falei com você? A gente esquece, irmão. A gente esquece rápido. A gente esquece rápido. A gente finge que não vê. Sim. Finge que não ouve, finge que não vê. Aí eu falei: opa, falei, vou esperar. Aí a esposa do colega: Manso, é com garotinho. Aí ele falou assim: não, espera, filho, Manso, deixa ela voltar, que a gente vai pagar para eles. Então tá. Ela voltou, não conseguiu com ninguém. Ele voltou, falei assim: não, vai pedir a feira pro cara. Dá pra eles. Só que o que eu estou querendo dizer? Isso é uma coisa que a gente tem que colocar em prática. Sim. Em prática. Deu ministro uma vez, não é para aquela vez só não. É para sempre. E Deus já ministrou coisas com a gente que a gente só quer para aquele dia, mas é para sempre. Não, é hoje, amanhã. É hoje, amanhã, depois, entendeu, Júlio? Sim, Isso é que Deus colocou no nosso coração, porque Deus coloca semente para quem semeia. E você tem que regar. Deus coloca amor para quem tem amor. Não adianta, porque uma atitude tua muda a história de uma pessoa. É aquela questão, não é você ter para abençoar, é você ser bênção. Isso aí. Porque tem gente que quer ter para abençoar. Não, você tem que ser bênção na Às vida. vezes R$5, irmão. Sim. R$5. Pagando um guaranazinho de R$1,50, de repente a pessoa está com sede naquele momento e não tem. Hoje a gente está vivendo uma era onde todo mundo faz, ele quer mostrar. E a Bíblia vai dizer que o que tua mão direita faz, a esquerda não pode ver. E a gente vê isso na internet, né? Sim, Você vê as sim. pessoas, vendedor de bala na rua, ele vai lá, dá R$100 e quer mostrar. Eu acho que isso eu sou contra. Por estar na política, eu sou contra. Você vai ver que toda a minha vida política aí que eu estou correndo atrás aí, batalhando, você vai ver que nada que eu fiz eu expus as pessoas.
Nada. Eu ajudo o cara de roda, cão hospitalar, ajudo com o que posso. Não estou falando isso aqui também, só estou falando assim, mas nada disso eu mostro. Eu não gosto de uma política onde você usa a imagem de uma pessoa para se promover. Entendi. Isso não cola comigo, não. Vou mostrar o meu trabalho. Agora isso aí... Porque a gente está aqui para servir ao próximo, né? Seja de que forma for, com um lanche, um copo d'água, um guarda-chuva no dia de chuva, de repente com uma orientação de um caminho. Não precisa se pergunta o guarda ali que ele sabe onde é. Custa você falar? Não, se o senhor pega ali a rua, faz assim, assado, de repente a pessoa está perdida. Então assim, muitas vezes a gente quer mostrar no grande. Não, vai no simples. Não precisa muito, não. Você pode usar um pouquinho no simples. É na simplicidade. Não é no muito, né? Não. Porque na simplicidade. Mostra bem onde que é. Dá uma palavra ali de ânimo para a pessoa ali que está meio cabisbaixa. Ajuda, coopera ali. Né? São coisas simples, atitudes simplicidade. Isso aí. Tem um presbítero lá na igreja que ele se converteu, ele estava falando com ele, era morador de rua, ele era mendigo. Ele se converteu porque uma pessoa, porque ele sentava na beira da rua e dia de domingo, geralmente dia de domingo, ele se sentia muito humilhado pelas pessoas que passavam na igreja. Mas um dia uma pessoa passou, sentou do lado dele e falou que amava ele. Uau! E morador de rua, a pessoa sentou do lado dele e falou assim: Jesus te ama e eu também te amo. Jesus quer mudar a tua vida. Uau! Aquele dia ele foi para a igreja, irmão. Nunca mais saiu. Uau. Hoje ele tem uma família. Olha isso. Os filhos são bênção na igreja. Presbítero de Deus, meu irmão. Tem que ver o testemunho desse homem. Você vê uma palavra na tua vida. Um tratamento, né? Você tratar bem. E às vezes a gente quer grandes coisas, esperando que com muita coisa. Foi o que João na Porta Formosa. Sim. Né? Não tem prata nem ouro, mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu tenho um pouquinho de conhecimento bíblico, eu tenho a vida de Jesus. Pronto, melhor. A gente tem tudo, pô. Tem a vida. A gente tem tudo. Sim. Então hoje, para finalizar. Não, vai. Então hoje, eu tenho observado muito. Não sou um crítico do Evangelho, não sou. Não, pelo contrário. Não sou. Mas acho que essa é interessante até porque a gente analisando, a gente vendo algumas coisas que acontecem, você fala assim: eu preciso começar essa mudança em mim. Porque eu estou no meio também. Eu estou no bolo. Então, a começar de mim. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso mudar o jeito com que eu falo com as pessoas. A forma com que eu sirvo. Será que eu estou servindo esperando alguém em troca? Ou estou servindo de coração? Estou fazendo assim, não, cara, eu vou fazer porque precisa ser feito, né? Acho que está faltando essa questão de a gente pensar, precisa ser feito. Eu tenho um acordo com... Acordo não, eu tenho uma aliança com Deus. Falar em aliança hoje foi até legal, né? A gente estava vindo de carro e o tempo estava um lado escuro e o outro sol, né? Você viu o arco-íris? Aí olha que interessante. Por isso que estou falando que Deus é maravilhoso. A gente estava no carro, eu, Márcia e Mayara, que o Lucas já estava em casa. Aí Mayara falou assim: mãe, o arco-íris. Aí eu falei assim: é aliança. Ela não é, pai, é aliança, está com 18 anos, né? Ela é aliança. Olha. Aí Mayara, poxa, olha como é que é perfeito. Né? Aí eu falei assim, e olha que interessante, aquela aliança do céu com a terra, é um acordo que Deus tem, é uma aliança que Deus tem com o homem. Perpétua. Todas as vezes que vier um volume de chuva, essa aliança vai aparecer. E Deus, ele não quebra a aliança. Não. Ele mostra pra gente, através daquele arco, que ele tem uma aliança com o homem. Sim. E Deus não quebra a aliança. Então a aliança de Deus, ele está mostrando para a gente, sinalizando: ó, a minha aliança com vocês continua. Não acabou. Não acabou. Mas é a aliança de vocês comigo. Aí é o X da questão. Ela falou assim: mas pai, olha como é que o inimigo ele é tão sagaz. Qual é o símbolo do... Ele é o teu... da rapaziada aí do LGBT? É o símbolo do arco-íris. As cores, né? As cores. E é um arco-íris mesmo. Sim. Né? Sim. Aí ela falou assim:
aquilo que Deus fez uma aliança que não ia acabar, olha como é que é invertido. Sim, os valores, né? Aí a gente discutiu, aí eu falei assim, mas olha que interessante que a gente não parou para analisar ainda, Maiara. O que acontece? Nunca choveu. Nunca choveu. E só choveu no dia do dilúvio. Depois ele falou, a terra não vai padecer disso. Não é? Deus é perfeito em tudo que ele faz, né? Rapaz, nessa hora ele falou, olha a perfeição de Deus. Uau. Nunca choveu. E no dia que choveu ele cria uma aliança, olha. E fala, encerra por aqui. Caramba, Elinho, quero te agradecer, meu amigo. Tamo junto. Obrigado pela sua Obrigado a presença, você. por esse bate-papo que nós tivemos. Me sinto honrado. Né? Me sinto honrado. Sucesso para você. Peço vocês aí para estar seguindo o canal. Eu vou colocar o link aí nas minhas páginas também, se puder estar dando essa força aí. Ele está abrindo oportunidade para pessoas que ele conhece, que tem um bom testemunho. O foco aqui é esse. É levar a palavra do Senhor, falar da experiência que a gente tem com o Senhor, daquilo que a gente passou e daquilo que a gente está vivendo hoje. Então, assim, são conteúdos que edificam. Às vezes a gente perde tempo aí vendo tanta coisa na internet, né, que não vai edificar em nada. Então, eu quero convidar você a seguir o canal. Fala o nome do canal aí. Projeto Som da Palavra. Eu vou deixar o link na descrição para vocês aí. Som da Palavra. Segue nosso amigo Júlio Borges. Tá bom? Vamos aí. Tamo junto, irmão. Obrigado. Tá? E como eu sempre digo, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 7